Graça e paz, meus irmãos. Um breve resumo da palavra de ontem, ministrada pelo pastor Rogério. E o texto base da mensagem fica em 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1. Vamos lá. Então vamos ler. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Depois, se você quiser na sua casa, você leia o capítulo 34 para você entender um pouco melhor o contexto. Então vamos falar um pouco a respeito de quem foi Josias. Então vamos lá. Josias, com apenas 8 anos de idade, ele começou a reinar em Jerusalém. Só que para a gente entender melhor um pouco a vida dele, a gente precisa retornar um pouco nos antepassados de Josias, para entender como que ele pegou esse reinado. Então olha só, antes de Josias, a gente teve Manassés, que era vô de Josias, e também a gente teve Amon, que era filho de Manassés. Então, olha só, Manassés, ele foi um dos piores reis de Israel. Manassés, ele cultuava deuses pagãos, ele colocava piras ali na entrada da cidade e queimava crianças vivas como sacrifício. Todo filho, todo primeiro filho do casal era queimado vivo como sacrifício a esses deuses. Era o deus Moloque, o deus Astarote. Então Manassés, que era avô de Josias, ele foi um dos piores reis de Israel. Então, para a gente entender um pouco melhor, Josias pegou um reino completamente longe do Deus de Israel. Então, uma criança assume o reinado e faz o que é reto perante o Senhor. Meus irmãos, com apenas 8 anos de idade, Josias começou a reinar. Só que ele pegou um reino completamente destruído, um reino completamente em rebeldia contra o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, quando ele assume, ele encontra um caos. Ele assume aquilo que seria um povo de Deus estava sendo guiado por Satanás, estava sendo guiado pelo diabo através desses deuses, que na verdade nenhum desses deuses existe. Na verdade, são demônios por trás desses deuses. E o reino de Israel estava dessa forma. Então, uma criança assumiu o reinado e faz o que era reto perante ao Senhor. E com 16 anos, meus irmãos, ele começou a buscar o Deus de Davi. Por quê? Ele era descendente de Davi. Isso também está ali em 2 Crônicas 34. Se você continuar lendo, você vai ver que Josias, ele era descendente de Davi. Então, com 16 anos de idade, ele começa a buscar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Por quê? Porque ele percebeu que tinha algo de errado. Então, como ele era uma pessoa boa, ele começou a buscar o Deus de Davi. Por quê? Ele começou a pesquisar. Então, ele começou a ver os outros reinados antes dele, os outros reis antes dele, e começou a ver a quem esses reis cultuavam. E ele percebeu que Davi, ele era um homem bom, um homem justo, um homem que era segundo o coração de Deus. Davi era um homem que toda a nação de Israel amava Davi. Então ele falou assim, opa, quem era o Deus de Davi? Quem era o Deus de Davi? Então ele começa a buscar o Deus de Davi. Meus irmãos, com aproximadamente 20 anos, ele começou a fazer reformas em Jerusalém. Então ele destruiu altares aos deuses pagãos e fez reparos no templo. Nessa época, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no templo. Então olha só, com 20 anos de idade, ele começou a mudar coisas no seu reinado. Tudo aquilo que desagradava o Deus verdadeiro, o Deus de Davi, o Deus de Israel, ele começa a fazer uma reforma geral. É óbvio, meus irmãos, que com 8 anos de idade, ele não poderia fazer isso. Ele era apenas uma criança.
ele estava sendo preparado por isso, para esse tempo. Então, com 16 anos, ele começa a buscar o Deus verdadeiro, porque ele entende quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Davi. E depois, com 20 anos, ele começa a colocar em prática aquilo que ele está aprendendo a respeito do Deus verdadeiro. Então, tudo aquilo que ele viu que não fazia parte, que ia contra Deus, ele começou a eliminar. Ele eliminou todos aqueles altares de deuses pagãos, tudo aquilo foi eliminado. Ele começou a colocar a casa em ordem com 20 anos de idade. E nessa época que ele começou a também ali a colocar ordem no templo, porque o templo de Deus estava sendo profanado. O templo de Deus estava uma bagunça. Então ele começa também a fazer ajustes ali no templo. E quando ele começa a fazer isso, o sumo sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei, meus irmãos, dentro do templo. Dando uma pesquisada, estudiosos acreditam que esse livro da lei era o livro de Deuteronômio. E com esse livro em mãos, meus irmãos, ele pôde perceber tudo aquilo que estava de errado. Detalhes, porque o livro da lei contém detalhes daquilo que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel. E ali, meus irmãos, ele fica chocado. Por quê? Porque ele percebe o quão grave era o que o povo de Deus estava fazendo contra o Deus de Israel. Então, olha só, através do livro ele percebe o quão grave e quão distante o povo de Israel estava distante de Deus e fazendo coisas terríveis. Porque o livro da lei era um livro de exposição. Era um livro ao qual Deus tinha estabelecido como regra, como lei para as pessoas. Vocês vão fazer assim, assim e assim. O que passar disso, o que passar da minha escrita, vocês estão cometendo um grave erro. E quando ele começa a analisar aquele livro da lei, ele percebe o quão grave estava a nação de Israel cometendo coisas terríveis contra o Deus verdadeiro. Então, vamos lá, meus irmãos. Então, olha só. Ele viu a rebeldia que o povo estava contra Deus e por isso seria alvo de juízo divino. Meus irmãos, vamos parar para refletir isso daqui. Tudo aquilo que estava escrito no livro da lei de Deus, quando o homem ia contra o livro, ele estava indo contra a palavra de Deus. Ele estava indo contra a vontade de Deus. E Deus, ele dava uma sentença. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver bênçãos e maldição. Esse foi um livro que antecede a entrada do povo de Deus para a terra de Canaã. E ali Deus, ele fala para o povo. Leia Deuteronômio 28, capítulo 28, meus irmãos. E ali Deus ele fala, olha, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês andarem nos meus caminhos, vocês vão ter todas essas bênçãos que está descrito no livro de Deuteronômio, lá em capítulo 28. Porém, meus irmãos, quando ele fala as bênçãos, aí ele entra na parte da maldição. Por que a parte da maldição? Porque Deus era ruim? Não, jamais. É porque Deus estava estabelecendo ordem para o povo, meus irmãos. Porque se Deus estivesse estabelecido as bênçãos, mas não tivesse colocado maldição, o povo nunca ia se voltar a Deus. Porque o povo só se voltava a buscar Deus quando a maldição caía sobre a vida deles. Então é por isso. Então a maldição também existia, a bênção existia, mas a maldição também. Se Deus falasse, vai para a direita e você fosse para a esquerda, você ia pagar um alto preço por isso. Mas Deus ele nunca deixou ninguém desavisado. Então, quando ele pega e percebe o quão grave está o povo perante Deus, então, meus irmãos, olha só, após ele ter consultado a Deus, a mensagem de Deus para ele foi a seguinte: o povo realmente seria castigado. Porém, o castigo seria adiado para após os dias do reinado de Josias, visto que Deus viu arrependimento sincero e zelo por parte dele com Deus.
Então, olha só, meus irmãos. Deus ele deu uma palavra para Josias. Ele falou: de fato, o povo será castigado. Só que eu vou adiar esse tempo. Eu vou adiar porque eu estou vendo o seu coração. Eu estou vendo que você me buscou verdadeiramente. Eu estou vendo o quão sincero você está sendo comigo. Então, simplesmente Deus pegou e disse o seguinte para Josias: Josias, de fato o castigo vai vir porque o povo me desobedeceu. Eles precisam de correção. Meus irmãos, o Deus só corrige porque Ele ama. A correção serve para trazer o povo de volta para a presença dele. É por isso que serve a correção. É por isso que o povo foi levado cativo para a Babilônia. É por isso, porque lá o povo percebeu o quão grave eles estavam distantes de Deus e fazendo coisas erradas. E aquilo serviu de reflexão, aquilo serviu para que o povo se voltasse a Deus. Mas enfim, vamos voltar aqui em Josias. Então Deus ele livra Josias de todo esse castigo que estava por vir. Então, nós aprendemos muitas coisas aqui com aquele que anda reto perante os caminhos do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos aplicar na nossa vida, porque a gente aprende muito com a vida do rei Josias. Vamos trazer tudo isso de bom para as nossas vidas, vamos aplicar a palavra na nossa vida. Então vamos lá, façamos o que é reto perante o Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, tome uma decisão na sua vida de fazer o que é reto perante o Senhor, de fazer aquilo que é correto perante os olhos de Deus. Não trilhe outro caminho. Se Deus falou para você, filho, vai para a direita, porque lá você vai me encontrar. Se você for para a esquerda, ali vai ser um caminho largo, vai ser um caminho mais fácil, vai ser o caminho do mundo, o caminho que as pessoas vão te oferecer muitas coisas, mas isso não é o que eu tenho para você. Porque lá na frente desse caminho largo, você vai encontrar perdição. Você vai encontrar um abismo que você depois não vai ter como sair dele. Então, trilha os meus caminhos. Façamos o que é reto perante o Senhor, assim como Josias fez. Então, a Bíblia, é interessante que a Bíblia fala que não é que Josias foi um homem bom, um rei bom. Josias fez o que era bom perante o Senhor, ou seja, foi uma ação. E que a gente venha fazer ações boas perante os olhos do Senhor. Busquemos a Deus com sinceridade, assim como Josias. Meus irmãos, quantas pessoas vão na igreja aos domingos somente para picar cartão? Vai lá praticamente para fazer uma sessão de descarrego. Eu vou na igreja de domingo, eu peço perdão a Deus, mas durante a minha semana eu posso viver uma vida completamente torta, uma vida completamente vazia, uma vida completamente distante de Deus, mas o meu domingo é sagrado, domingo eu estou lá na igreja. Para quê, meus irmãos? Para picar cartão? Isso não é válido perante a Deus. Tem pessoas que vão na igreja uma vez por mês porque trabalham, e Deus se agrada dessas pessoas, porque quando ela vai na igreja, ela vai com sinceridade de coração. E quando ela sai da igreja, ela continua fazendo o que é reto perante o Senhor. Ela continua fazendo coisas com sinceridade perante a Deus. E Deus se alegra desse tipo de pessoa. Não vá na igreja apenas por ir. Não vá, meus irmãos. Vá na igreja buscar verdadeiramente a presença de Deus. Mas quando você sair de dentro da igreja, continue sendo igreja. Continue sendo igreja no seu trabalho. Continue sendo igreja no meio dos seus familiares, na sua casa, na sua escola. Continue sendo igreja. Não apenas dentro de um templo, dentro de 4 paredes. Em nome de Jesus. Meus irmãos, façamos reformas dentro de nós. Josias, quando ele percebeu que a nação estava completamente desviada de Deus, longe de Deus, que estava tudo uma bagunça, ele começou uma reforma. Meus irmãos, faça uma reforma dentro de você. Olhe para o seu coração. Olhe para a sua mente. Nesse momento, vê o que tem de errado.
vê o que há de errado, faça reformas. Comece a fazer reformas dentro de você. Peça ajuda ao Espírito Santo. Faça, Espírito Santo, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Faz uma reforma. Tudo aquilo que está destruído dentro de você, construa novamente, reconstrua. Mas reconstrua diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus na sua vida. Faça reformas. Tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que desagrada ao Senhor e começa a reconstruir a sua vida na presença de Deus, em nome de Jesus. Agora, isso daqui é lindo e é interessante demais. Peguemos o livro da lei para nos orientar sobre todas as coisas. Irmãos, olha só. Quando Josias ele encontra o livro da lei, aquilo abre a mente dele, aquilo esclarece sobre o Deus verdadeiro. Quando ele vê, meus irmãos, o livro da lei, todos os detalhes que estava escrito, ao qual o Deus de Davi, que ele buscou referências em Davi, para saber quem era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Quando ele percebe isso, que ele tem o livro nas mãos dele, com os detalhes, ele começa a mudar todas as coisas. Ele começa a colocar tudo no lugar. Aplicando nas nossas vidas, sabe qual é o livro da lei? Está aqui, ó. O livro da lei está aqui, ó. O livro da lei se chama Bíblia Sagrada, as Escrituras de Deus. Sabe como você vai colocar todas as coisas em ordem na sua vida? Sabe como você vai saber que algumas coisas estão erradas na sua vida? Consultando o livro da lei. O livro da lei está aí perante você. Você tem um livro aí na sua casa? Não é apenas um livro. É a palavra de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida. Entenda isso. A palavra é a vontade de Deus para a sua vida. Você quer uma mudança de vida? Começa a fazer tudo conforme está escrito aqui, ó. Tudo conforme está escrito no livro da lei. Pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vê qual é a vontade de Cristo para a sua vida. Depois você vai lá para as cartas do apóstolo Paulo e você vai ver muitas coisas para a sua vida. Para endireitar a sua vida, para você saber se você está fazendo é certo ou errado o que você está fazendo. Consulte o livro das leis, para você começar a fazer tudo o que é reto perante o Senhor. Meus irmãos, consulte a Deus, peça perdão e ouça Deus falar com você. Faça como o rei Josias. Olha que maravilhoso isso. Josias, quando ele percebeu quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Davi, ele consultou a Deus. E quando ele teve o livro da lei nas mãos dele, ele consultou a Deus, ele pediu perdão a Deus, ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, ele começou a colocar a casa em ordem. Só que ele teve recompensas. Não porque ele queria recompensa, mas porque Deus o recompensou pela bondade dele, pelo amor dele com Deus, pela sinceridade do coração dele. Então olha só, para finalizar, Deus livra Josias do castigo porque ele fez o que era reto perante Deus. Meus irmãos, olha só, nós vemos muitas coisas na Bíblia Sagrada para tirar como base. Deus é amor, mas Deus também é justiça, tá bom? Deus também é justiça. A gente vê o juízo de Deus em toda a Bíblia Sagrada. A gente vê lá na época de Noé. Noé matou todo mundo com o dilúvio, salvou Noé e sua família. A gente vê Sodoma e Gomorra, Deus destruiu. A gente vê a cidade de Nínive, que por um momento se arrependeu, mas depois voltou às velhas práticas e Deus destruiu a cidade de Nínive também. A gente vê no Novo Testamento Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo e eles caíram mortos. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena fazer o que é reto perante o Senhor. Deus livrou Josias de um castigo que estava por vir. Deus ele pode te livrar também. Então, se você fizer
coisas retas, sinceras perante o Senhor, Deus ele vai te recompensar não porque ele é um Deus de recompensa, mas porque ele é um Deus de amor, porque ele é o teu Pai, porque ele te ama, porque ele te quer na presença dele. E Deus, como ele é Pai, ele entrega o melhor para o filho dele. É por isso que Deus te recompensa, porque ele te ama. Agora, se você fizer o que é mal perante os olhos do Senhor, se você for por caminhos tortos, por caminhos que não é a vontade de Deus, meus irmãos, lá na frente você vai pagar um preço muito alto por causa disso. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Consulte a palavra. Consulte a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós tivemos uma lição maravilhosa com o rei Josias. Uma lição maravilhosa. Que nós possamos extrair tudo isso de bom dessa palavra e aplicar sobre as nossas vidas. E é o que eu desejo sobre a sua vida. Que você aplique tudo aquilo que é reto e bom perante os olhos do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.